Mais uma vez, a TV Outro Nível se encontra no consultório do Dr. Henrique Reis, trazendo temas pertinentes para você que nos acompanha no YouTube. Doutor, mais uma vez agradecendo o espaço que o senhor abriu na sua agenda para poder atender a gente. Então vamos logo direto à pergunta, até porque hoje vamos falar sobre odontologia geriátrica. Afinal de contas, o que é a odontologia geriátrica? Olá, muito prazer. Eu é que agradeço a sua presença aqui, Alex Ramos, por essa oportunidade que a gente tem de falar para a comunidade de Urbano Santos. A odontologia geriátrica é uma parte da odontologia que cuida da saúde bucal dos idosos, né? Ao contrário do que muitos pensam, que idosos não precisam ir ao dentista, na verdade isso é um grande mito, é um grande erro. Os idosos precisam e devem ir ao dentista, porque é uma fase em que os dentes são muito importantes para a mastigação e manutenção da saúde, e mesmo os que não têm os dentes, mas que usam próteses, precisam ir ao dentista. Então, existe uma série de cuidados que precisam ser tomados durante a terceira idade. Doutor, os únicos que devem usar aparelho odontológico são crianças e adolescentes? Os idosos também eles podem fazer uso? É muito mais comum na adolescência e na fase adulta o uso de aparelho ortodôntico, mas adultos jovens ou adultos mais maduros ou pessoas de 50, 60 anos podem fazer uso de aparelho ortodôntico, sim, se for necessário. Se existe uma indicação para usar o aparelho ortodôntico com 60 anos, 65 anos, não tem nenhuma contraindicação não, pode sim, existe uma movimentação ortodôntica muito satisfatória nessa idade. Doutor, quais são as doenças mais recorrentes entre os idosos? Então, Alex Ramos, as doenças bucais mais comuns entre os idosos costuma ser a doença periodontal, que é a doença que acomete a gengiva e tecidos de suporte do dente, e as cáries, só que as cáries entre os idosos está mais localizada na região próximo da gengiva, ou cáries em regiões de raiz. É muito comum a retração gengival entre os idosos, né, a descida da gengiva por vários motivos. A própria fisiologia leva a uma reabsorção óssea dessa região, expondo a raiz. Então, cáries de raiz é muito comum entre os idosos, mas a doença prevalente entre os idosos é a doença periodontal, que é uma inflamação na gengiva, que às vezes leva ao comprometimento de todas as estruturas que seguram o dente, e o dente começa a ficar mole, a ter uma mobilidade, que é um grande fator de perda de dente entre os idosos. Um outro problema muito comum entre os idosos é a síndrome da ardência bucal. Muitos idosos, por tomarem muitas medicações, como medicações antihipertensivas e outras medicações como antidepressivas, ansiolíticos, pode levar a uma sensação de queimação na boca, que é muito relatada entre os idosos. É um problema de difícil resolução, mas que tem tratamento. Doutor, é muito comum, creio que até hoje, principalmente entre as pessoas que residem em áreas rurais, até por causa da falta de informação, elas acabam extraindo todos os dentes. Isso vem acarretar algum problema à saúde bucal, enfim? Então, Alex Ramos, existe uma crença entre as pessoas, principalmente pessoas mais idosas, pessoas que moram na zona rural, de que o envelhecimento acarreta a perda dos dentes, que é natural a gente perder os dentes no decorrer da vida, e que na velhice nós não temos que ter dentes, porque os dentes naturalmente são perdidos durante o decorrer da vida. Isso não é verdade. Prótese não é para ser utilizado. Os idosos precisam de dentes, porque a mastigação na terceira idade é muito importante para manter a saúde do resto do corpo. A saúde começa pela boca. Você precisa de uma boa mastigação para você ter uma boa digestão. Idosos com 60, 70 e até a partir de 80 anos, eles podem sim até o dentista, porque os tratamentos, se forem necessários, são totalmente seguros.
Sim, sim, os idosos precisam ir ao dentista, os familiares dos idosos, os próprios idosos podem ir ao dentista sempre que for preciso para fazer os cuidados de higiene bucal, para fazer vistorias, fazer revisões, fazer restaurações, fazer extrações, se for necessário. Doutor, e quais são os cuidados que o idoso tem que ter em relação às próteses, à dentadura, na hora que eles forem dormir, ou até mesmo antes, após as refeições? Sim, muito bom. Então, em relação a dormir com a prótese, não é necessário. As próteses não são feitas para dormir. As próteses são feitas para uma função, que seria a mastigação, estética, fonação, né? E essas elas cumprem bem. Não precisam dormir com as próteses. As próteses precisam ficar em um copo com um pouco de água e uma solução de água sanitária, pode pingar umas 5 gotinhas de água sanitária. E existem substâncias também que podem ser compradas na farmácia para colocar a prótese durante a noite. E elas devem ser removidas sempre após as refeições, para serem higienizadas, e muito bem higienizadas. Não precisa escovar a prótese com creme dental, você pode usar uma escovinha de unha mesmo separada, só para escovar a prótese, e usar sabão mesmo, sabão neutro. Doutor, para finalizarmos, algo a mais que o senhor queira acrescentar? Bem, eu gostaria de agradecer à TV Outro Nível por essa oportunidade de falar um pouco sobre a odontologia na terceira idade, que é muito importante, assim como em todas as fases da vida, e esclarecer que é muito importante a visita do idoso ao dentista, né? Mesmo que não tenham dentes, que precisam ir ao dentista, e os que não têm precisam fazer próteses, os que já perderam muitos dentes precisam fazer próteses também, porque a mastigação é muito importante, e muito importante na terceira idade. Aí agradecer ao Alex Ramos aqui pela presença sempre e a oportunidade de falar um pouco para todos vocês.